Karina, boa noite. Boa noite, queridos amigos, Norton, querido, Marília, Carol e todos os internautas que nos acompanham. É com muita alegria que nós estamos aqui para colher mais uma pérola do Evangelho com o benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje, meus amigos, é a lição 50 da obra Vinha de Luz, intitulada Para o Alvo, e a pérola selecionada por Emmanuel está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, prossigo para o alvo. E sempre nós fazemos aqui uma pequena contextualização do versículo. Então, nós vamos lembrar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses. E nós fizemos uma pesquisa no EAD da Federação Espírita Brasileira. Então, meus amigos, Filipos era uma cidade na Macedônia, na Grécia, e esta comunidade começou, comunidade lá de Filipos, comunidade cristã, na casa de Lídia, uma mulher abastada e convertida ao cristianismo. Então, Paulo, nesta bela carta, faz uma exortação ao modelo de humildade que é o Cristo, modelo de toda ação moral. Então, Jesus é o nosso guia e modelo, conforme nos orientam os espíritos superiores na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Portanto, meus amigos, sendo nosso modelo, o Cristo é o alvo, a meta a ser atingida. Um dia, dentro desse nosso processo evolutivo, um dia nós seremos espíritos muito evoluídos. Estamos caminhando. Então, nesta carta, Paulo destaca as qualidades de dois companheiros, Timóteo e Epafrodito, dizendo que são exemplos de trabalhadores cristãos. E olha que Timóteo era um jovenzinho, um adolescente muito amado por Paulo, tinha só 13 anos. Essa carta faz também uma advertência aos ensinos e práticas judaizantes, ao cuidado com os maus trabalhadores, reforça a perseverança dos propósitos evangélicos, os cultivos dos bens espirituais. Então, Emmanuel, nessa lição de hoje, traz esse conteúdo subliminar para o texto em que vai fazer os comentários. Então, diz o benfeitor: quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Então, a carta aos Filipenses, ela trabalha muito a questão da humildade, uma lição extremamente importante trazida pelo Mestre Jesus. Desde o seu nascimento na manjedoura, com toda essa simbologia, em toda a sua vida até a crucificação. Então, Jesus, ele foi um exemplo de humildade que Paulo introspectou após a aparição de Jesus no caminho de Damasco, quando ele deixa o homem velho, doutor da lei, orgulhoso, e faz surgir o homem novo, transformado em sentimento, em convicção. Essa virtude, a humildade, é a que nos impede de desviar do alvo, que é a amorosidade, e foi muito bem trabalhada por Kardec na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então vejam, meus amigos, que nessa sequência proposta pelo codificador na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, essa é a primeira bem-aventurança trabalhada por Kardec, iniciando
o roteiro de felicidade proposto por Jesus. Depois nós temos a sequência, né? O capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, e na sequência, mansuetude, misericórdia, e assim por diante. Mas a primeira é a humildade. Tal é a importância dessa virtude, afinal de contas, o orgulho bloqueia a ascensão evolutiva do espírito para sua autoiluminação, que não se olha internamente. E Paulo é um exemplo impressionante para nós de mudança, de quebra de paradigmas que nós temos que buscar. Então, diz Emmanuel, após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Então, Paulo sai desse domínio ou poder sobre o outro que nós ainda cultivamos. É a posse, ainda uma característica nossa. Posse do saber, então a gente acha que o outro que é ignorante, eu é que sei tudo. Posse do outro, posse das coisas, mas nós não temos o domínio sobre nós mesmos. Então Paulo sai do desamor para a busca do autodomínio, do autoconhecimento, recolhendo-se por 3 anos no deserto, trabalhando de uma maneira humilde, com o tear, preparando-se para o alvo, para a meta, o trabalho que viria, que foi a divulgação da Boa Nova. Então ele fez todo um esforço para a autotransformação, um processo de renúncia dos títulos do sinédrio, da descendência, do poder, das crenças. Ele era admirado e temido em toda parte, mas Paulo decide pela mudança de rumo, um novo alvo. Não mais as tradições mosaicas, mas os novos ensinamentos evangélicos. E assim se fez. Ele simplificou a sua vida, fortalecendo a fé, enriquecendo a sua alma através do trabalho simples, com disciplinas austeras, segundo nos conta o próprio Emmanuel na obra Paulo e Estevão. Então ele diz que Paulo recebia todo o trabalho como um bem e toda necessidade, toda dificuldade como um elemento de ensino, meus amigos. E nós temos dificuldade de enxergar a vida dessa maneira. Frente às dificuldades, muitas vezes nós nos colocamos como vítima, jogamos a culpa nos outros. Para que está acontecendo isso comigo? Em uma nítida reação imatura, infantil, sem uma maior compreensão das leis divinas e da justiça de Deus. Nós não estamos dizendo que é fácil, mas é possível o enfrentamento positivo das situações dolorosas, como fez Paulo. Muitas vezes, meus amigos, nós precisamos desse recolhimento do deserto, como Paulo, de meditação, do mergulho interior, de simplificar a nossa vida. E a pandemia, com todos os seus desafios e conflitos, momentos difíceis, coletivo que nós estamos vivendo, é um convite para nós repensarmos as nossas vidas, as nossas propostas. Que alvo nós queremos atingir com as nossas posturas? Será que nós não estávamos perdidos na vaidade, no materialismo, apegados às coisas do mundo e muito egoístas? Quais são as nossas reais necessidades? Então, o benfeitor, ele vai dizer: ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o mestre. Então, meus amigos, nós devemos prosseguir sem desanimar.
Isso nos faz recordar a belíssima lição trazida pelo Espírito Lacordaire no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, lá no item o bem e o mal sofrer. Esse Espírito, ele vai nos dizer em instrução que o desânimo é uma falta. Ele faz uma bela chamada para todos nós. Ele nos diz nessa mensagem que somente as provas bem suportadas nos conduzem ao reino de Deus, ou seja, ao alvo. E vai dizer que Deus nega consolação se nós não tivermos coragem, meus amigos. Ele diz que a prece é sustentáculo da alma, mas que não é suficiente por si só. É necessário uma fé ardente na bondade de Deus. E nós todos dizemos que acreditamos em Deus. Mas será que nós acreditamos realmente? Acreditar significa crer que quando chega a dor na minha vida, a dificuldade, a doença, o conflito, a perda, a pandemia, nós podemos enfrentar. Porque Deus, Pai amoroso, não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. E que a dinâmica de funcionamento da lei divina está agindo a nosso favor para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, meus amigos, se eu confio no Pai, se eu confio em Deus, eu sigo enfrentando para o alvo, com resignação, que é uma força ativa, ou seja, eu aceito a questão, compreendo o entendimento da lei e vou trabalhando, vou resolvendo, vou sendo útil, vou fazendo a minha parte da melhor maneira possível. E diz Lacordaire, nessa lindíssima mensagem do capítulo 5 do Evangelho, ele diz assim: quando a dor chegar para você, trate de se elevar acima das circunstâncias, domine os seus impulsos de impaciência, de cólera, de desespero. É assim que nós vamos vencer a dor. O desafio é oportunidade de nós provarmos a fé, a firmeza, a perseverança e, diz Lacordaire, a submissão à vontade de Deus. Porque, meus amigos, estamos passando por uma situação difícil? É da vontade da lei de Deus. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, é essa a união do discípulo com o mestre, mobilizar os recursos íntimos e prosseguir para o alvo com bom ânimo. No entanto, diz Emmanuel, quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Então, os convites sempre se renovam nas nossas vidas, todos os dias, por maneiras diversas, para que nós possamos construir um mundo de regeneração dentro de nós. Nós é que somos os estudantes novos, os trabalhadores da última hora, convidados a participar do banquete espiritual oferecido pelo Mestre, lembrando da parábola das bodas de Fegim. Então, é necessária a veste nupcial para participar das bodas. Que veste é essa? A do autoburilamento, resgatando a nossa essência natural, divina, que é amar. Qual seria, meus amigos, o nosso comprometimento nesse momento planetário de transição? Será que ele é fecundo ou é vazio? A entrada na regeneração exigirá de nós esforços. Então, o espírita, ele é convidado a operar como os cristãos primitivos. A responsabilidade é grande. Então, Emmanuel vai nos dizer, a maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos plenamente distraídos da realização.
perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Ou seja, desviamos do alvo. Interessante que na tradução do Novo Testamento, do original para o grego, um dos significados da palavra pecado, segundo esses estudiosos, é errar o alvo, sair do caminho. Será que continuamos distraídos, meus amigos, errando o alvo, ou seja, no pecado? Então, diz Emmanuel, comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes, declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. A explicação é simples, todavia. Então, diz Emmanuel, perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual. E por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Então, meus amigos, é bom nós analisarmos as nossas metas, quais os alvos, se são puramente materialistas, se nós não estamos nas ilusões passageiras. O Evangelho nos traz claridade mental, sendo o Espiritismo a chave para nós podermos entender ou compreender as questões existenciais, levando a uma mudança de olhar em relação aos alvos materialistas. Vejam que com a pandemia, muitos de nós percebemos que podemos viver com pouco. Nós estávamos vivendo no muito. Quais são as necessidades reais? Não é? Então, que nós possamos continuar trabalhando as nossas fragilidades para que estejamos mais fortalecidos para o combate ao egoísmo, às paixões e às imperfeições. E a doutrina espírita, para lidar com esse desvio de alvo, esse desvio de meta, nos convida sempre a essas mudanças comportamentais, essas mudanças íntimas, porque nós somos espíritos milenares, com muitas experiências reencarnatórias, e agora nós estamos tendo uma nova oportunidade de fazer uma reprogramação no GPS, na rota, para o verdadeiro alvo, a evolução. Então é dessa maneira que nós estaremos nos aproximando do Cristo, nosso governador espiritual, um espírito puro, que é o nosso tutor, que nos aguarda, porque ele disse que estará conosco até a consumação dos séculos. Ele disse que aguardará a volta da última ovelha desgarrada, que somos nós. Para tanto, que nós possamos fazer como Paulo, que é um exemplo de vontade indômita. Ele aciona a vontade para fazer essa reprogramação de meta, de objetivo. Então, que seja um exemplo para nós. E Paulo disse na carta aos Hebreus, em um trecho muito interessante, no capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: deixemos todo o impedimento e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, que tem muita conexão com a lição de hoje, ou seja, não desviar o alvo, meus amigos. Deixemos todo impedimento e o pecado, então cuidado com o desvio de alvo. Perseverança na corrida que é a jornada evolutiva. Agora, na carreira que nos foi proposta, que é de cristãos.
espíritas que somos, espíritas verdadeiros, será que nós somos? O espírita verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas é aquele que se esforça para vencer as imperfeições, para seguir adiante, rumo ao alvo, ou seja, para ser melhor do que ontem. É assim que nós vamos conseguir que sejamos hoje melhores do que ontem. Muito bem, Norton, volto com você, meus amigos. Vou fechar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, excelente palestra, Karina. Vamos começar aí pelos comentários da Carol Manzano. Carolzinha, boa noite, seus comentários, por favor. Boa noite, Norton. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Karina, que nos trouxe aí tantas informações, né, que junto com o ensinamento do Emmanuel enriqueceram a nossa noite. E ficou claro para a gente que o alvo é a nossa evolução espiritual mesmo. E a nossa dificuldade maior é justamente no momento de dor ficar focado nesse alvo, né? E isso é compreensível diante da nossa condição evolutiva, mas a gente tem que ter isso. A Karina bem mencionou aquela mensagem do Evangelho, né? Bem e mal sofrer, porque é sofrer com essa... sabendo que vai ter uma... A gente está buscando isso, né? Que esse é o nosso objetivo. A gente não quer uma evolução sem trabalho, né? Não tem como ter isso, a gente já sabe. Então, é justamente manter essa resiliência. E Paulo, como Emmanuel traz aí, nesse momento, como a Paty citou ali, que ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Ele tinha acabado de perder a noiva, né, Abigail, ele estava revoltado com Ananias. Então, veja, ele estava no momento de dor, né? E nesse momento ele se rendeu. Então, qual será o nosso momento, né, de se render? E é isso. Obrigada, viu? Muito bem, Carolzinha, muito bem. Marília, boa noite. Com você a palavra. Seu som está desligado aqui, eu vou ligar para você, mas você tem que ativar aí. Pode ativar você mesmo aí, o som. Ai. Boa noite a todos. Karina, que fala importantíssima, não é? Para todos nós, para esse momento do mundo. Eu fiquei pensando, né? Você relatou a trajetória de Paulo, e que, na verdade, nós ainda erramos mesmo muito o alvo, quando a gente busca uma felicidade que, de verdade, é momentânea, não é? As pessoas... Por que nós sofremos? Porque nós erramos o alvo. Então, a gente fica triste, tem medo, ansiedade, dúvidas. Então, se a gente conseguir realmente buscar esse alvo, que é o exemplo de Jesus, que nos vai trazer a felicidade duradoura, né? A felicidade real, não a felicidade aí das festas que acabam e aí no outro dia, igual a Cinderela, né? Tem aquela festa, no outro dia volta à realidade. Então, nós somos sendo convidados mesmo para essa festa maior, esse caminho, esse alvo, que é Jesus, que nos traz todo esse amor pleno de doação, não é? Acho que é isso. E isso para nós vai ser um grande caminho, porque nós ainda temos muitos apegos, mas a cada vez que a gente entra em contato com essas lições, a lição de hoje eu achei muito pertinente a todo esse processo que nós estamos passando pela pandemia, mais um chamado a nós minimizarmos os nossos medos, as nossas ansiedades, e ter essa confiança plena, não é? Em Deus, nos ensinos de Jesus, para que a gente possa aí conseguir chegar nesse alvo. É o que eu queria falar. Muito bem, muito obrigado, Marília. Karina, para completar a noite aí, só para encerrar, quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, Norton. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todos, claro, amigos queridos, e dizer que devemos, sim, como vocês comentaram, prosseguir com firmeza, com confiança, na certeza de que tudo passa, meus amigos. Nós estamos vivendo, sim, um momento difícil, mas nós temos recursos para enfrentar. Nós temos as potências divinas da nossa alma. Nós fomos configurados pelo Pai Celestial com essas potências da alma. Então, devemos acionar os nossos recursos íntimos
para o enfrentamento positivo. Nesses dias difíceis, não é? Nós estamos passando por uma situação coletiva e ainda dentro do coletivo, cada um tem os seus processos individuais. Mas vai ser um aprendizado, está sendo, e nós vamos sair melhores do que entramos. Mas para isso nós precisamos acionar a vontade, que é uma potência incrível da alma, segundo Leon Denis, uma das potências que faz o espírito avançar, impulsiona todas as demais potências para seguir adiante com confiança. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa, meus amigos, porque ela nos estimula. Então, ela nos dá respostas. No momento em que tudo vai mal na nossa vida, a doutrina, ela é o nosso alicerce de sustentação. Bendita doutrina espírita. É isso então, meus amigos. Muito obrigada. Uma boa noite a todos.